Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 216, e hoje vamos dar continuidade ao episódio anterior, quando começamos a falar sobre aplicações práticas de radar. Hoje o nosso foco é muito mais em questões voltadas a aspectos ambientais e é uma forma também da gente mostrar um pouco do que a gente vai discutir nesse evento que vamos fazer quarta-feira dessa semana, dia 6 de março, às 19h30, no nosso canal do Geosensor. Vai ser uma transmissão num link específico para quem se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, você pode fazer isso clicando em geosensor.com.br/evento. Você vai lá, se inscreve, é um evento gratuito, vão ser umas 2h30, mais ou menos, 3 horas de discussão, com um certificado. O professor Gustavo Ferreira e eu vamos falar sobre radar descomplicado, conceitos e aplicações. E dentro das aplicações, nós resolvemos discutir algumas delas aqui com vocês. Mas antes disso, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Eu estou aqui já nos ajustes finais, né? Eu estava até pensando nessa nova estratégia que a gente adotou de lançar um produto de cada vez, uma capacitação de cada vez, né? Ela me ajudou, pelo menos, a enxergar a dimensão dessas coisas, né? O tanto de energia que a gente tem que manejar aqui para fazer todas essas questões voltadas ao radar é impressionante, cara. É muito, sabe, é complicado mesmo. Porque a gente tem que pensar, né, como eu já havia falado, em traduzir todos esses conceitos e tal, e querendo ou não, é uma área que não é do conhecimento de todos, né? Então, assim, eu espero muito que o pessoal entre e aproveite bastante, porque é uma coisa, né, que exige muito da gente e que provavelmente não lançaremos novamente esse ano. Então, até porque tem outros na esteira, né? Tem nossas outras formações aí que são tão importantes quanto. Então aproveita para você entrar no evento e tirar todas as suas dúvidas, não só com relação à formação, mas o próprio entendimento do sensoramento remoto por radar, né? Porque é importante, às vezes tem muita gente que chega falando assim, eu estou trabalhando, estou fazendo um TCC, uma dissertação, como que eu posso colocar radar aqui, né? Assim, com essas perguntas. Então, se você vier para o evento, provavelmente você vai ter todas essas perguntas respondidas só na parte teórica, tá? Então, a ideia de fazer um evento desse, lembrando que é um evento de um dia, né? Então, a gente não quer estender mais essa questão, até porque fizemos uma mentoria no mês passado que foi bem pesada também. Foram 3 dias assim, muito focados na parte de interferometria, tá? Então esse é um pouco mais abrangente, mas serve para vocês terem alguns insights com relação a isso, né? Já que boa parte das pessoas está desenvolvendo algum trabalho que tem esse viés científico, né? Então é bom que vocês venham e consigam entender um pouco dessa parte conceitual do radar para entender onde aquilo encaixa na sua pesquisa, sabe? É uma coisa importante que às vezes as pessoas deixam um pouco de lado, né? Então, e aí enxergando esse potencial, aí sim, aí você aprofunda na nossa formação, que vai ter de tudo, literalmente de tudo que é possível no radar, e não é pouca coisa, tá? A gente vai falar um pouco disso aqui no episódio, mas a gente coloca todos os temas importantes ali do radar para que vocês aprendam e se apropriem disso e consigam executar, seja no seu trabalho ou na academia, né? Perfeito, perfeito. Nós selecionamos 3 tópicos para a gente falar aqui nessa segunda etapa e que eu acho que são bastante importantes. Eu queria começar, a gente fez elencamos aqui algumas questões, mas eu queria começar pela dissertação de mestrado do Gustavo. O Gustavo, no mestrado dele, trabalhou
com séries temporais para estudar ecossistemas alagáveis. E essas áreas são extremamente importantes, não só pela dinâmica dos recursos hídricos, né, que são áreas normalmente que funcionam como áreas de expansão e contração de mananciais ou de nascentes. Essas áreas alagáveis, normalmente veredas, campos de murundus, enfim, áreas que têm surgência, né, que têm a presença de água de forma sazonal, né, principalmente de forma sazonal, são extremamente importantes porque são áreas que têm uma possibilidade muito grande de servirem como sumidouros de carbono, que permitem uma dinâmica de formação ecossistêmica muito peculiar, como são os mangues, como são as florestas alagáveis, e que o radar tem uma potencialidade imensa nesse tipo de estudos. Então, eu queria começar com o Gustavo falando sobre isso. Vai ser um dos temas que a gente vai apresentar no nosso evento. Vamos pegar o estudo do Gustavo e fazer uma apresentação de forma um pouco mais rápida, porque tem muita coisa que a gente quer mostrar, mas eu queria que você comentasse um pouco, Gustavo, essa sua vivência no seu mestrado. Você hoje está no nível de doutorado, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o que você fez e como o radar pôde te ajudar nesse sentido. Assim, primeiro, eu tinha entrado com um projeto voltado para a classificação orientada a objetos, né? Uhum. E aí acontece que o departamento de sempre assim, né? A gente entra uma coisa e faz outra. Eu, no mestrado, abre parênteses, entrei para fazer balanço hídrico de campos de murundus e acabei trabalhando com diagnóstico ambiental de erosão laminar. Então, porque houve toda uma complicação. Mas o meu mestrado era para ser em áreas alagáveis e os campos de murundus, eu sou um dos caras que estudou essas áreas, que são microformas de relevo, que tem esse caráter, né, que na hidrologia de florestas é chamado em inglês de variable source areas, ou áreas de tamanho de origem variável, né, variable source areas, e que são essas áreas de expansão e contração de mananciais. Ou seja, durante o período seco, a água está numa determinada profundidade, choveu, esse nível do lençol surge à superfície, e aí você tem uma expansão das nascentes, né, dos mananciais. Mas eu acho que no mestrado isso acontece um pouco mais, até porque é muito rápido, né? Então, eu lembro do meu orientador falando, cara, o projeto é legal e tal, mas não vai ter tempo para a gente executar isso. Você tem só 2 anos. Sendo que no meio desse tempo você tem que fazer as disciplinas ainda e tal, beleza. E aí a sugestão que ele deu foi: nós estamos, né, o Departamento de Geografia está em contato com a SPU, inclusive eu que fiz um pouquinho dessa ponte, porque eu era estagiário da SPU, Secretaria do Patrimônio da União, na época que eu estava na graduação. E eles, uma das áreas que são patrimônio da União são áreas específicas denominadas de inundáveis, né? Zonas inundáveis. Então eles tinham ali uma perspectiva de fazer um estudo com algumas áreas selecionadas em cada bioma, áreas específicas com algumas particularidades, né, que fugiam até um pouco do comportamento geral daquele determinado bioma. E a ideia do meu orientador era, cara, vamos extrair o comportamento, a dinâmica hídrica com radar desses locais. Para a gente, a ideia era dizer assim, ó, isso aqui é inundável porque existe um pulso de inundação aqui periódico, assim assado, que atinge o pico em tal mês, né? E aí você correlaciona isso com dados de chuva, aquela coisa toda. E uma das áreas que foi aqui que eu mais me interessei era a porção sul ali de Roraima, né? Que tem o Rio Branco passando no meio, assim, e formação florestal, né? A floresta amazônica, e umas ilhas de Campinarana, né? Então a Campinarana era essa área que eles queriam executar os estudos para saber se era alagável ou não. E o radar tem essa coisa que é muito ligada à água, né? A gente consegue identificar água, corpos hídricos, né, coisas úmidas no radar com muita facilidade.
sem muito processamento, né? Claro que você tem um leque absurdo de variáveis que você pode extrair com o radar. Polarimetria, interferometria, né? Ou coeficiente de retroespalhamento, pura e simplesmente. Então, assim, e como tem essa intimidade, eu nem utilizei nada de sensoriamento remoto óptico, né? Só para fazer um mapa de localização, mas a questão foi extrair como se fosse a lâmina d'água daquela área, e verificar ao longo do tempo como que ela foi mudando, né? E a correlação e a relação disso com os dados que a gente tinha das estações ali, fluviométricas e pluviométricas que estavam próximas. Se eu não estou enganado, eram 5 estações que estavam mais próximas ali. E aí a gente consegue delimitar esse pulso de inundação, né? E caracterizar isso como uma área inundável. Eu nem precisaria ir a esse nível, que foi basicamente um fatiamento, né? Eu encontrei um threshold, né, um limiar específico que me separava o que era floresta, o que era água, né? E aí eu fui classificando toda a série. Não cheguei, meu intuito era rodar modelos de fato de séries temporais para a gente extrair sazonalidade, tendência, fazer decomposição temporal, mas não tinha tempo, simplesmente não tinha tempo. Então a gente foi fazendo só com esse fatiamento e conseguiu caracterizar muito bem essa área. Na verdade, só no olho você já consegue identificar, que é aquela coisa que a gente comentou nos episódios anteriores, de como a Campinarana tem essa peculiaridade em termos dos indivíduos ali, da vegetação tá submersa às vezes, né, ou boa parte dela em determinada época do ano. Conforme essa lâmina d'água vai descendo, né, que você pode identificar ela como sendo o piso ali daquela área, e conforme esse piso vai descendo, você vai tendo uma mudança no comportamento, né, do retroespalhamento. Então, só visualmente você já conseguia ver essa mudança por conta dessa intimidade com a água. Então, assim, para estudos de inundação, por exemplo, né, é muito válido. Inclusive, se eu não estou enganado, tem um tutorial do pessoal da própria ESA que mostra, né, como você faz isso e o quão impactante é. Você consegue extrair, de fato, toda aquela área inundada ali. Então, só com o Sentinel-1, sem entrar em polarimetria ou interferometria. Só coeficiente de retroespalhamento, né? Então, e hoje, tendo a possibilidade de utilizar os dados já processados, né, os dados GRD, fica ainda mais fácil, né? Então, assim, basicamente esse foi o trabalho, né? Confesso que depois que eu defendi, eu nunca mais revisitei. É uma coisa que eu faço, eu não costumo voltar, não. Até para, né? Porque quando a gente volta, a gente sempre acha um monte de erro. Poderia fazer melhor isso, aquilo e tal. E eu sou muito assim. Mas o núcleo do trabalho é esse, né? Você vê que eu sou tão desse jeito. O pior é que eu sei, cara, mas tipo assim, eu tenho noção de que, cara, é bom a gente voltar até pra gente ver a evolução que a gente teve, né? Mas eu não sei, é mais forte que eu. Assim, eu já com a minha antiga banda, a gente chegou a gravar 2 EPs, né? Aí teve videoclipe e tal. Tinha música no Spotify, eu nem sei se ainda tem. E eu nunca toquei nisso. Eu vi só assim, ó, cara, fiz a pré-produção, a gente ouviu ali o que vai pro CD, beleza. Daqui pra... Tchau, não vou ouvir mais. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda, mas é muito difícil eu revisitar essas coisas e tal, mas eu sei que precisa. Não, é importante a gente retomar essas questões para a gente, inclusive, verificar o que a gente fez e pensar no que a gente pode fazer daqui para frente. Eu estava pensando aqui, quando você falava sobre essas questões de áreas alagáveis, e a gente tem o contrário, que é a verificação da seca, né? Eu fiz, por exemplo, uma postagem em 5 de outubro nas redes sociais em que eu mostrava com dados SAR os efeitos da seca no Lago de Tefé, a partir dos dados Sentinel-1. Usei uma imagem de maio, 7 de maio de 2023, que mostrava o lago bem bonitinho, a quantidade, a lâmina d'água bastante grande, e depois, né, a gente utilizou
uma outra cena de 28 de setembro, em pleno período seco, e aí você vê a retração do curso d'água, você vê, né, as áreas que ainda ficavam alagadas, mas que não estavam com a presença da água por uma mudança no coeficiente de reto espalhamento. Então, é bastante interessante a gente pensar não só nas áreas alagáveis quando elas estão alagadas, como também a gente monitorar as áreas de seca. Como você bem salientou, o radar tem uma relação muito interessante. Me lembro quando eu trabalhei com radar de penetração de solo, né, o método GPR, que é um método geofísico, a gente queria ver as áreas de infiltração de tubulações de águas pluviais na área do Centro Olímpico da Universidade. Então, a gente fez uns perfis e, quando você passava pela tubulação, você via nitidamente a estrutura e depois você via um leque em que você tinha uma atenuação do sinal e você perdia informação pelo contato com essa água. Então, né, você não tinha um retorno ali muito grande para o sensor e você, então, sabia que ali estavam os dutos, ali estava ocorrendo infiltração dessas águas pluviais. Muito interessante, eu acho legal. Você vai ter que dar uma revisitada nos seus dados para mostrar. A gente precisa organizar isso até o dia do evento, que é agora quarta-feira, né? Mas a gente mostrar isso, alguns exemplos, algumas coisas que nós fizemos em alguns eventos anteriores e, como você bem salientou, na nossa mentoria que fizemos mês passado, quando trabalhamos com monitoramento de desastres ambientais, no caso específico, a subsidência das áreas de salgema da Braskem em Maceió. Né? Nós utilizamos, e esse é um tipo de aplicação que eu também queria trazer, ou seja, eu estou fazendo de trás para frente do que a gente tinha combinado, mas que é a questão do monitoramento de desastres, tanto barragens como as áreas de mineração, Brumadinho, Mariana, agora Braskem, né? Aliás, desde 2018, mas agora em dezembro, né, com o rompimento da mina 18, o colapso ali do topo da mina e a entrada de água que foi vista, né, na televisão, pelas redes sociais, enfim, e a utilização de radar, principalmente com as lógicas de processamentos interferométricos diferenciais. E aí a gente tem essa possibilidade de perceber deformações, subsidências, soerguimentos de terreno em função de movimentações, de sismos recentes, né? Não diria os sismos são resultantes, mas seria uma neotectônica que pode ocorrer, por exemplo, com um reservatório, né? Você enche uma grande área, você tem um peso, aí você tem estruturas novas que vão se adaptando ali, e tudo isso gera deformações no terreno e é possível de se monitorar. Sim, nós vamos mostrar no nosso evento o que a gente fez com o pessoal da mentoria. Nós não vamos entrar no detalhe de como foi feito, até porque foram 3 dias para chegarmos a esse resultado, mas é extremamente interessante quando você vê as áreas de subsidência e você vai observar justamente a área da mina 18 da Braskem em Maceió, né, Gustavo? Foi um trabalho muito interessante, né? Essa parte de monitoramento é muito ampla, né? Então, tudo que é deformação na superfície, você consegue monitorar. Eu lembro quando a gente falou sobre interferometria lá na nossa série ano passado, eu comentei sobre isso, que existem trabalhos que medem essa deformação em grandes cidades, né, em cidades verticais, muito verticalizadas, que você tem uma taxa de deformação ali que você consegue medir, né? É uma coisa milimétrica, mas como a gente está lidando com diferença de fase, você consegue medir essas deformações, e isso é muito interessante, né? Porque mostra que a gente aqui também está em constante movimento nesse sentido, né? Claro que não é uma coisa brusca a ponto de gerar um desastre, mas é uma forma de monitorar, sim, né? Então, talvez monitorar grandes empreendimentos, né? Que causam aí bastante
na questão do solo, e é uma ferramenta muito útil. É claro que você vai depender da disponibilidade de dados e tal. No mundo ideal, seria bom você ter um sistema que tivesse adquirindo diariamente, né, cenas. Não precisa ter uma resolução espacial muito robusta, né? Porque aqui a gente está falando de um outro atributo, que é o atributo da fase, então são coisas diferentes, né? No radar tem muito isso, né? Você tem várias resoluções, né? Espacial mesmo você tem várias, então assim é bom você entender, compreender esses conceitos, mas o ideal seria isso, como se fosse um Sentinel-1 passando todos os dias para você ter esse acompanhamento, né? Claro que a gente tem essa limitação, mas que não é uma coisa que a gente, enquanto pesquisador, consegue ultrapassar, né? Então, isso aí está uma outra esfera de planejamento, de políticas e tal. Mas é muito bacana a gente ver a potencialidade disso. Então, é possível você monitorar uma grande barragem, né, de rejeitos, enfim, um empreendimento de grandes proporções, com imagens de radar também. É claro que isso não exclui o fato de você ter sensores ali, os piesos, né, no solo, mas é bom você ter a ideia que a gente sempre bate nessa tecla, a integração, né, de métodos de dados, de áreas da ciência, para você ter nesse ramo de monitoramento de desastres, a minha opinião é quanto mais melhor. Né? Então, se você todas as variáveis que você puder extrair, extraia. É importante, tem vidas ali que estão em jogo, né? Então, é muito importante ter essa mentalidade. Com certeza. E, por último, eu queria chamar a atenção em algo que a gente vem trabalhando já há 8 meses direto, eu e o professor Gustavo Ferreira, né? Nesse projeto que eu estou, inclusive, com a camiseta aqui da Planetary X, né, que é o braço de planeta da Storm, né, que é esse hub de soluções para pessoas, para planeta e para a economia. Mas, dentro dessa perspectiva, a gente tem trabalhado muito com a compreensão de ativos de conservação de bioma. E o radar tem sido extremamente importante em diversos momentos dessas análises. Primeiro, na detecção da biomassa viva acima do solo. Quase todos, se não todos, os grandes datasets de biomassa viva acima do solo utilizam pelo menos um dado de radar. Existem alguns que trabalham com banda C, outros trabalham com banda L, mas e é por isso que, por exemplo, o projeto Biomass, que é um projeto da Agência Espacial Europeia, que vai ser um SAR, né, na banda P, que vai ser uma inovação tecnológica imensa. Nunca se teve um sistema de tão baixa frequência em órbita fazendo 18 meses de tomografia SAR, ou seja, você verificar em diversos layers o nível da vegetação, e a ideia é você monitorar toda essa biomassa viva acima do solo em escala planetária, e a partir daí você desdobra todos os outros elementos. Como o Gustavo acabou de dizer, a ideia é sempre a multiplicidade de sensores, as integrações. Os melhores datasets que a gente tem testado e que tem batido com os dados de campo que a gente tem coletado são sempre os que utilizam radares na banda P, perdão, na banda L e na banda C, pelo menos, a integração dos dois, com LiDAR orbital, com dados de campo relativos a inventários florestais, com dados de sistemas ópticos e com terrestrial laser scanner, ou levantamentos aerotransportados de laser, de LiDAR. Então, tanto o LiDAR orbital como aerotransportado, como os terrestres. E essa integração tem gerado resultados extremamente interessantes. Porém, é óbvio que a compreensão da dinâmica do ecossistema é fundamental para que você possa verificar esse tipo de questão. E o que é interessante é que, tanto no mercado de ativos de conservação de bioma, como no mercado de créditos de carbono, a métrica inicial é a mesma. A grande diferença que a gente pode... Claro, existem N diferenças entre um mercado e outro, porém,
a grande sacada de conservação de bioma é que você tem o carbono como proxy de todos os serviços ecossistêmicos de suporte, mas você tem ali a qualificação do bioma por meio de componentes de fauna, de flora, de solos, recursos hídricos e pessoas, comunidades envolvidas. Então, é uma nova forma de se pensar que parte da discussão a partir dos dados SAR. Por quê? Porque o monitoramento, a cubagem, a compreensão da biomassa viva acima do solo parte dessa penetrabilidade, principalmente em banda L, complementada por banda C, e com isso, essa possibilidade de se compreender quanto de CO2 equivalente você tem por hectare a partir de uma série de métricas para movimentar tanto os ativos de crédito de carbono como ativos de conservação de bioma, né, Gustavo? Exatamente. Se você voltar um pouquinho na questão conceitual do radar, né, e entender onde ocorre o comportamento volumétrico, né, ou seja, você está dentro de uma lógica de volume, ele acontece basicamente onde há vegetação lenhosa, né? Que é onde nós temos a biomassa. Então tem o radar, assim, ele tem uma relação direta com biomassa. Eu lembro de ter, acho que o Christian me mandou. O Christian ele é um ouvinte fiel aqui. Depois ele vai me falar sobre isso, vai me lembrar. O Christian, só um detalhe, o Christian da Scripps Remote e Ambigel, exato, né? Que é um amigo nosso e que está sempre aqui ouvindo, e realmente, toda vez que sai um episódio, ele faz um comentário, manda um WhatsApp, ele é muito querido. Exato. Aliás, fica o nosso abraço aí ao Christian, né? Que é um dos caras que está fazendo doutorado em áreas alagáveis também, e usando dados SAR. E aí eu lembro, ele me mandou um script que era utilizando uma rede neural convolucional um pouco mais simples, que não é UNet nem nada, não é para segmentar nada, mas era uma rede que ele correlacionava índices de vegetação, né, de dados óticos com dados de campo. Eu lembro de eu comentar com ele, falei, cara, se você botar radar aí, aí no final fazia uma correlação mesmo, bem simples, né? Tira ali o R² e tal. Falei, cara, se você colocar radar, o negócio vai subir absurdo, porque ele tem essa relação muito forte com a parte volumétrica, né, dentro de um contexto de vegetação lenhosa. Então, assim, isso não é por acaso, né? Veio dessa parte conceitual do mecanismo de retroespalhamento, né? E aí, se a gente volta mais, tem a questão do cross-section, né, da seção cruzada, do radar, conceituação que a gente já falou sobre isso. Então, se você quiser dar uma olhadinha na nossa série de radar, que tem tudo tintim por tintim explicado ali, é uma coisa muito legal que vai desembocar exatamente nisso, né? Nessa aptidão que o radar tem, muitas das vezes mais do que o óptico, na hora de você quantificar a biomassa. E daí, quantificando biomassa, você extrai todas as variáveis derivadas do carbono, que é um fio condutor aí nesse processo, né, de ativos de conservação, que vai nos ajudar a conservar, né, a preservar na escala global e desenvolver na escala local. Isso é muito importante também, né, porque a ideia, né, do método e de todo o processo é fazer com que isso sirva também para o desenvolvimento daquelas comunidades e daquelas pessoas que estão mantendo a floresta em pé, né? E não que isso vá para um acionista que nunca pisou na floresta, não faz a menor ideia do que está acontecendo e simplesmente quer o lucro, né? Então isso é muito legal também, dessa nova visão que a gente espera que dê certo. Exato. É você mostrar, né, que vale mais a pena você manter a floresta em pé, você remunerar o cara que está ali preservando, o fiel depositário dessa floresta, que está mantendo esse patrimônio para a humanidade como um todo. E o que é legal nessa discussão é, como você falou, uma parte generosa dos ativos gerados é revertido para as comunidades, para que elas possam terem melhoria de vida, né, que possa ser aplicado ali
na recuperação das áreas, na melhoria de saúde, educação, vida, economia circular, enfim, tem toda uma discussão nesse sentido, e é por isso que é tão apaixonante um projeto em escala global que envolva esse tipo de informação, e é por isso que a gente está aí há 8 meses envolvido direto nesse processo, inclusive a tese de doutorado do Gustavo é dentro dessa perspectiva também, né, de geração de ativos, de modelos de carbono, enfim, tem toda uma discussão nesse sentido. Maravilha! 30 minutinhos para a gente discutir as nossas aplicações numa segunda parte, e aí fica a dica e o nosso convite. Não deixe de participar agora, na quarta-feira, dia 6 de março, às 19h30. Está circulando aqui embaixo para quem está assistindo em vídeo, geosensor.com.br/evento. Se inscreva. Você pode se inscrever até meia hora antes, 10 minutos antes do evento, você pode se inscrever, só que meia hora antes nós vamos divulgar o link, tá? Então, as pessoas vão receber o link, vão acessar um site e assistir à nossa transmissão, que acontecerá a partir das 19h30, agora quarta-feira, dia 6 de março, tá? Em que a gente vai falar sobre radar descomplicado, conceitos e aplicações. E boa parte das aplicações serão essas que nós discutimos no episódio passado e que discutimos hoje também. Então, fica a dica, se inscreva no evento, não perca essa oportunidade, e também nós vamos ter aí a abertura dessa turma, que provavelmente vai ser a única turma do ano, do PDI-SAR, processamento de imagens de radar de abertura sintética, o mais completo e mais eficiente curso de processamento de dados SAR que existe disponível em língua portuguesa, tá bom? Então fica a dica aí, e o meu grande abraço, não só a vocês que estão nos ouvindo, mas ao meu grande amigo Gustavo Ferreira, que fique bem, que tenha uma semana aí maravilhosa, e quarta-feira estamos juntos no evento, né? Exato. Eu defino como assim, um período muito importante para você que quer aprender, né, radar, ou que quer aprender a programar também, lembrando que o nosso curso PDI-SAR, nossa capacitação, ela também te coloca dentro do contexto da programação, tá? Então você vai processar seus dados com interface gráfica e com programação. Então, se você quiser entrar nesse mundo de cabeça, não perde tempo, porque não vai abrir, depois não adianta chorar, porque a gente já vai estar... acabou esse evento, a gente já vai estar divulgando o outro, que já é uma outra pegada, é uma outra capacitação. Tá? Então, a gente está nessa... esse ano vai ser assim. Então, assim, tem gente que estava esperando desde 2023, não perde tempo. Olha, faz essa análise de todas as aplicações que a gente vai mostrar, todos os conceitos, vê se isso encaixa na sua vida de alguma forma, e eu tenho certeza que encaixa. Se você é do ramo de geotecnologias, é obrigação sua aprender a radar, né? E também aprender a programar. Então a gente está te oferecendo os dois, beleza? Num evento que vai ser bacana, cheio de troca de ideias aí, que é o que a gente adora fazer ali no ao vivo, né? Trocando ideia com vocês, e espero todo mundo lá. Então, uma boa semana a todos, boa semana também, professor, um grande abraço. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.